Ao contrário do que você pensa, a diferença entre a mulher boa e a mulher perigosa não está no discurso, está nos padrões. O erro que destrói mais homens do que falta de dinheiro, falta de shape ou falta de oportunidade é o erro de achar que caráter se mede por simpatia. Educação, delicadeza, discurso sobre valores, família, lealdade, uma postura aparentemente equilibrada, que te faz concluir: essa é boa. Mas homens experientes sabem uma coisa que os inexperientes aprendem tarde demais. Mulher ruim raramente parece ruim no começo. Ela parece compreensiva, apoiadora. Parece admirar você e ser leve, mas o problema é que a aparência social não revela a estrutura moral. E é exatamente aqui que muitos homens bons acabam se perdendo, porque avaliam intenção pelo que é dito, quando deveriam avaliar caráter pelo que é repetido. O que você precisa entender é que caráter não se revela em palavras, se revela em padrão sob pressão. Porque se você parar para pensar bem, uma mulher verdadeiramente boa mantém coerência quando você está forte e não quando você está vulnerável. Enquanto a mulher estrategista muda de postura quando o cenário muda. E você só percebe isso quando está emocionalmente envolvido. A pergunta não é: ela parece boa? A pergunta é: como ela reage quando algo não a beneficia? A máscara realmente escorrega. Mulheres que parecem boas, mas são más, costumam apresentar 3 características iniciais que confundem homens. A primeira é a intensidade prematura. Ela se conecta rápido demais, admira rápido demais, projeta um futuro rápido demais, o que você acha incrível e bom, porque você realmente merece alguém que te ame profundamente. Na verdade, para esse tipo de mulher, só é parte do plano de aceleração estratégica. Segundo, discurso moral elevado. Ela fala muito sobre valores, respeito, maturidade, homens fracos, homens imaturos. Mas observe com atenção, quem fala demais sobre virtude, muitas vezes está tentando apenas compensar uma espécie de ausência de consistência. E isso se revela especialmente quando a fala não condiz com atitudes, o que você percebe intensificando um pouco mais a sua observação. Terceiro, reconhecimento restrito a condições. Ela só reconhece você quando você está entregando o resultado, enquanto você lidera, paga, decide e cresce. Mas experimente falhar, dizer não, impor limite ou atravessar uma fase difícil. A mudança será sutil, mas será bem clara. Meus caros, a mulher boa também testa você, mas não testa seu valor constantemente. A mulher ruim precisa medir sua utilidade o tempo todo. Porque para ela o relacionamento é apenas um jogo onde você constrói para ela e será trocado na hora em que alguém estiver disposto a oferecer mais do que você já deu. Há um conceito psicológico bem simples que diz que as pessoas orientadas por valor intrínseco buscam parceria e pessoas orientadas por benefício buscam vantagem. Você precisa aprender a diferenciar. A mulher boa respeita seus limites sem ficar fazendo dramas, não cria competição invisível, não usa silêncio como punição, não ameaça ir embora como ferramenta de controle, não muda o tratamento quando você atravessa dificuldade. Já a mulher ruim, ela faz exatamente o oposto, mas com suavidade. Ela não grita, ela não revela agressividade, apenas age com microcomportamentos. Reduz o carinho quando você não entrega, ironiza sua fase difícil, expõe suas fragilidades em conversas indiretas e até começa a mencionar outros homens como referência. Ela retira a admiração antes de retirar a presença. Então, quando você percebe, já está correndo atrás para recuperar a aprovação dela de tudo que era natural na sua vida. E é por isso que nesse jogo invisível os homens dizem: ela mudou, antes era de um jeito e agora está bem diferente. Mas na verdade, meus caros, ela só revelou o padrão quando o cenário mudou. Se você realmente quer saber se a mulher é boa ou ruim, pare de observar o sorriso e observe a consistência. Observe se ela permanece respeitosa quando você discorda, se mantém admiração quando você impõe limites, demonstra lealdade
amizade quando ninguém está olhando, ou se ela só é doce quando você está entregando resultados. A principal diferença entre a mulher emocionalmente madura e a mulher estrategicamente adaptável é que a madura constrói e a adaptável calcula. Se você não aprender a ler esses sinais, você não será atraído por maldade explícita. Você será descartado por cálculo silencioso. Mas como ela realmente mostra quem é? Você não descobre que a mulher é boa quando está tudo funcionando. Você descobre quando algo sai do roteiro. E o erro do homem adulto é sempre o mesmo. Ele julga caráter pela boa fase. Na boa fase, meus caros, qualquer mulher é leal. Qualquer mulher parece companheira, diz que está fechada com você. Mas se você perde dinheiro, por exemplo, fica estressado, diz não para alguma exigência, para de agradar 100% do tempo. Aí as coisas mudam e se você souber interpretar as ações que elas disfarçam, vai começar a enxergar. Vai entender também que a mulher ruim ela não é escandalosa, ela é sutil. Ela não vai chegar e dizer que está com você por interesse. Ela vai mostrar isso quando o interesse de conquista e sedução dela não for mais necessário e diminuir. Então ela será menos paciente, ela começa a comparar você com outros homens sem querer. Menciona o cara que viajou, o cara que trocou de carro, o cara que cresceu rápido. Aí outra coisa, mulher que não presta, não suporta perder o controle. No começo, ela é doce, mas no dia que você impõe um limite bem real, não vou, não quero, não concordo, você vê o desconforto. O tom muda instantaneamente, ela tenta inverter a culpa, ela faz você se sentir errado por ter se posicionado, e se você não tiver firme, começa a recuar. E quando você recua, ela entende uma coisa, você pode ser moldado. Já a mulher boa, ela respeita o homem firme. A manipuladora testa até onde você aguenta. Se toda semana você precisa provar seu valor, tem algo errado. Outro sinal que um homem maduro não pode ignorar, como ela reage à vulnerabilidade. E aqui eu não tô falando de drama, eu tô falando da fase difícil, quando você abre o jogo. Quando fala da pressão diária que só os homens entendem pelo simples fato de carregarem o mundo nas costas sem desabar. Quando você fala de medo, algum problema financeiro ou profissional. Ela acolhe ou perde a admiração. Porque empatia e tolerância são completamente diferentes. E tem mulher que apoia enquanto você é forte, mas no fundo ela só admira você quando você está assim. E no momento que você desce um pouco, ela começa a recalcular a rota. Eu sei que isso parece duro de ouvir, mas é bem real, e se você sente que precisa performar o tempo todo para não ser descartado, você está com a mulher errada, meu caro. Você não precisa ser frio e se trancar para que ninguém saiba o que sente, porque isso também pode significar uma estratégia importante, um teste de seletividade. Você deixa ela saber o mínimo, exatamente para decidir quem vale a pena estar com você e merece te conhecer profundamente. Porque no relacionamento saudável, ela não te coloca em estado constante de prova. Outra coisa que um homem de 30, 35, 40 anos precisa parar de ignorar: o histórico. Se todos os ex dela são narcisistas, inseguros, imaturos, tóxicos, você acha mesmo que em 10 anos só ela foi perfeita? O homem adulto não compara a narrativa sem evidência. Você não analisa o que ela fala, você analisa o padrão que ela repete. Muitas mulheres que parecem boas, na verdade só são altamente adaptáveis. Elas se moldam ao homem que está na frente. Se você é empresário, ela fala de ambição. Se você é espiritualizado, ela fala de energia. Se você é disciplinado, ela fala de rotina. Essa é apenas uma leitura social inteligente que muitas mulheres usam e que, se você estiver carente, vai confundir esse tipo de adaptação como uma amorosa compatibilidade. Uma coisa que precisa fixar na sua mente, meu caro, é que a mulher boa, ela tem identidade própria e a mulher estratégica tem identidade maleável. A mulher certa fica quando você não está no auge. A errada começa a se afastar quando o benefício diminui. E se você está sempre com uma sensação de que pode ser substituído a qualquer momento, você provavelmente pode. Mas veja bem, isso não é para gerar paranoia, tá? O que precisa ser gerado em você é o posicionamento.
Porque quando você é um homem que sabe quem é, que mantém evolução constante e observa comportamentos ao invés de simpatia e aparência perfeita, raramente você será surpreendido. Mestre, mas por que vejo os sinais e continuo mesmo assim? Bom, agora eu vou entrar onde realmente dói, porque o problema não é só identificar uma mulher errada, meus caros. O problema é entender por que você permanece quando já percebeu que tem algo errado. Porque você não é incapaz, você não é ingênuo, você não tem limitação cognitiva. O que acontece é que você foi emocionalmente capturado. E isso tem uma explicação. Quando você se envolve com uma mulher que te valida no início, seu cérebro libera dopamina, um tipo de recompensa. Ela te faz sentir escolhido e o seu cérebro registra isso como vitória. Se você é um homem que vive sob pressão constante, por exemplo, no trabalho, responsabilidades, cobrança, precisa se blindar porque você é um alvo perfeito e se apega rápido a qualquer fonte de validação intensa. O ciclo desse tipo de mulher oscila bastante. Um dia ela tá incrível, no outro já está fria, um dia é parceira e no outro distante. E lá se vai você tentando recuperar a versão boa dela. E isso é um vício. Recompensa intermitente é a forma mais forte de condicionamento psicológico que existe. Cassinos, por exemplo, usam isso. Redes sociais usam isso. Relações instáveis também usam isso. Você não está apenas apaixonado por ela, você está viciado na validação que ela te dá quando ela quer. E quanto mais instável ela é, mais você tenta provar o seu valor. Você começa a trabalhar mais, ganhar mais, mostrar mais, entregar mais. E sem perceber, você está lutando por aprovação dentro do próprio relacionamento. Do ponto de vista da psicologia, se você foi uma criança que cresceu tendo que provar valor o tempo todo, você é automaticamente mais vulnerável a esse tipo de dinâmica, porque associa o amor com o esforço. Então, quando ela começa a retirar carinho, quando você falha, você não vê como manipulação, você vê como uma espécie de desafio. E desafio é o gatilho que ativa o seu ego masculino. Então você pensa, eu vou mostrar que sou suficiente. Só que você não precisa competir para ser amado. Outro ponto que poucos falam é o medo da escassez. Geralmente homens 35 mais que já passaram por divórcio, traições ou abandono criam um medo silencioso de recomeçar. Então toleram sinais que antes jamais tolerariam. Pensam que podem estar exagerando, que toda mulher seja assim e que talvez o problema seja até ele. E é aqui que você precisa ser muito honesto com você. Se você está constantemente tenso, analisando mensagem, tentando não errar, calculando palavras para não gerar conflito, você não está em uma parceria, você está em um estado de alerta. E homem em estado constante de alerta desgasta. Outra verdade difícil, o apego físico confunde julgamento. Quando a química é forte, você ignora completamente o caráter. Quando o sexo é intenso, você acaba racionalizando o desrespeito. E se a conexão inicial foi explosiva, você tenta resgatar aquela versão idealizada. Você sempre vai estar dando um jeito de ignorar os sinais, sabe? E acreditar no que a sua própria mente projetou para aquela mulher específica ser para você. Mas você não está lidando com uma versão ideal, com as características que seriam perfeitas para você viver em paz com uma parceira. Você está lidando com um padrão real. O padrão não mente. Muitas vezes você já sabe que aquela mulher não é boa pra você, mas você tem medo de admitir que escolheu errado, porque admitir um erro dói no ego. Só que permanecer por orgulho custa muito mais caro. Não tenha medo de recalcular a rota, de esperar uma explosão, de ser descartado. O que você precisa observar é tendência, porque isso sempre aparece antes de um desastre. Se você percebe que o respeito oscila, a admiração depende do seu desempenho, carinho, da sua utilidade, que todo limite que você coloca gera punição, você já tem informação suficiente. E como escolher certo sem cair no mesmo ciclo de novo? Com critério. Não se trata de demonizar mulheres. Só precisa parar de escolher mal, porque existem mulheres boas. Se você aprova de um homem bom, você quer saber se ela é boa ou ruim, observe como
ela se comporta quando você está tentando impressionar ou naturalmente sendo produtivo. Agora vamos aos critérios. O primeiro critério é o teste de limite. Você impõe um limite simples, calmo, sem agressividade. Se ela reage com respeito, você tem maturidade ali. Se ela reage com ataque, ironia, vitimização ou ameaça de ir embora, você tem instabilidade. Obviamente que a mulher emocionalmente saudável pode discordar, mas não precisa punir você por você se posicionar. O segundo critério, teste de dificuldade. Não provoque drama. A vida já faz isso sozinha. Quando surgir um problema real, trabalho, estresse, pressão, observe. Ela aumenta a parceria ou aumenta a cobrança. Terceiro critério, consistência fora do benefício. Ainda existe respeito quando você diz não para algo que a beneficia? Continua presente? O valor que ela dá a você é pelo que você é ou é pelo que você entrega? Quarto critério, histórico e responsabilidade. Você não vai julgar o passado por moralismo, você julga pelo tipo de padrão que se repete. Se ela assume erros, fala dos ex com equilíbrio e reconhece as próprias falhas, isso já tem um sinal verde. Porque mulher madura não precisa transformar ex em vilão para parecer inocente. Mas, meus caros, não adianta aprender a identificar a mulher instável se você continua sendo o cara carente de validação. A pessoa que precisa ser escolhida a qualquer custo sempre escolhe mal. E a verdade é bem simples e adulta. Eliminar padrões problemáticos cedo. Você está em paz ou está em teste constante? Agora vamos ficando por aqui. E se esse conteúdo elevou seu padrão de percepção, isso significa que você já está um passo à frente da maioria. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal e não esqueça de adquirir o material completo do Mega Combo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Com ele você evolui e entende como se forja um homem de alto valor. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.